Bom dia, igreja. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu quero, antes da gente olhar para a palavra, eu queria te encorajar mesmo, te incentivar a estar aqui conosco no dia 15. Como igreja, nós pensamos e focamos, entendemos como missão que o nosso caminho é um caminho de formação espiritual. E eu quero te encorajar a estar no dia 15, porque receberemos aqui uma referência em formação espiritual. Obrigado, Cris. Obrigado, Paulo. Receberemos uma referência em formação espiritual, pastor, reverendo Ricardo Barbosa. Mas eu também quero te fazer um convite especial, caso você esteja passando por um tempo de luta. Na nossa oração de generosidade, nós dizemos que nós decidimos ser generosos até que não haja nenhum necessitado entre nós. Nós temos uma inscrição no valor de R$20, mas eu não queria que essa inscrição no valor de R$20 fosse o que te limitasse a estar aqui. Se você está passando por um momento de luta, de dificuldade, nós queremos que você esteja aqui mesmo assim. Então, fale conosco, não vai ser esse valor que vai te impedir de estar aqui, tá ok? Então, nós realmente queremos que você esteja aqui, cremos que será um tempo muito especial para nós como igreja, nesse encontro do dia 15 de junho. Combinado? Muito bom. Vamos prosseguir, nós estamos hoje entrando no último mês da nossa estação dedicada à missão. Desde abril nós estamos crescendo no discernimento, na prática, no entendimento da missão, à luz da palavra de Deus, da vontade de Deus para nós como seus filhos. Ao longo do mês de abril nós aprendemos que a missão começa em nossas casas e fomos desafiados a abrir as nossas casas, estender as nossas mesas, para que aqueles que não conhecem de Cristo possam se assentar e ouvir da sua palavra. Nós fomos, ao longo do mês de maio, guiados ou meditamos, entendemos na prática da missão nas nossas cidades, ou na nossa cidade, em Brasília, e fomos desafiados a manifestar o reino de Deus na nossa cidade, praticando a justiça, amando a misericórdia, andando humildemente com Deus, sendo uma presença fiel e frutífera aonde nós estamos. Ao longo desse mês de junho, nós encerramos essa estação olhando para fora, colocando os pés para fora das nossas cidades e olhando para os confins da terra, para os locais em que nós somos chamados a ir para o mundo. Nós olhamos para isso e o versículo que baseou toda essa estação está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, e diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse trecho, antes de ascender aos céus, Jesus diz que os seus discípulos testemunhariam de Cristo até os confins da terra. Incluir os confins da terra, inclusive incluir Samaria, não era algo confortável para o senso comum da época, para o local em que Cristo estava. Nós, se você cresceu na igreja, talvez você tenha crescido ouvindo falar das missões ao mundo, das missões aos confins da terra. Mas nesse contexto da fala de Cristo, esse era um contexto estranho, era um contexto não habitual, na verdade. Jesus, como judeu, estava revelando algo que era difícil de ser digerido por aqueles que ouviam, ainda que a obra de Cristo tenha evidenciado que o chamado de Deus extrapolaria o povo de Israel, extrapolaria uma etnia e iria até os confins da terra. Os judeus possuíam marcas identitárias importantes, como a circuncisão, como as leis dietéticas, como a prática do sábado. Essas práticas identitárias, esses distintivos étnicos foram importantes no exílio e mesmo com a nação dominada e invadida por outros povos. Entretanto, essas práticas foram muitas vezes não apenas consideradas práticas que caracterizavam, mas práticas que eram requisitos para a entrada ou para participar do povo da aliança. Mesmo depois que Cristo veio, nós vemos essas práticas sendo enfatizadas como critério para participar do povo em cartas como a carta aos Gálatas ou a carta aos Colossenses, em grupos como os grupos judaizantes.
olhar para aqueles que eram de fora era um desafio para o coração do povo. Incluir aqueles que eram de Samaria até os confins da terra era estranho e desafiador. Ainda que Jesus, e nós veremos isso ao longo da palavra de hoje, ainda que Jesus tenha, por exemplo, incluído uma mulher samaritana, uma mulher cananeia, gentios, um centurião romano, ainda que Cristo tenha mostrado que o próximo não era aquele necessariamente com características étnicas semelhantes, mas era aquele que estava conosco. Samaria era considerada uma terra formada por mestiços impuros. Os confins da terra eram considerados os locais ou as casas dos gentios, pagãos, incrédulos, ímpios. Ir de Samaria aos confins da terra era colocar o pé para fora. Mas isso tinha tudo a ver com a missão de Deus. Sempre teve tudo a ver com a missão de Deus. E nós veremos isso hoje. Mas por que é importante nós olharmos para esse chamado aos confins da terra hoje? Nós vivemos um tempo desafiador. Talvez para nós tenha se tornado ainda difícil, ou talvez de novo difícil, de olhar para fora. Porque, apesar da globalização, e talvez há uma reação a uma globalização, tem surgido cada vez mais um nacionalismo que tem invadido os bancos das nossas igrejas e muitas vezes os púlpitos das nossas igrejas. Um nacionalismo cristão que confunde as marcas do povo de Deus com as marcas da valorização do país, ou de uma identidade nacional, da pátria, por exemplo. Nós vivemos um nacionalismo cristão que visa exaltar a pátria terrena ao invés da pátria celestial, da cidadania que agora está nos céus. E esse nacionalismo cristão, esse patriotismo pervertido, na verdade gera uma sensação de superioridade contra aqueles que são de fora. Gera uma sensação de superioridade contra o estrangeiro, contra o imigrante. Mais uma vez, parece que somos nós aqui fechados em nossas bolhas, e eles, aqueles ímpios, imorais, aqueles que não compactuam com a nossa forma de pensar, aqueles que não têm os mesmos valores e princípios. E mais uma vez estamos estabelecendo marcas identitárias para dizer aqueles que estão de dentro ou de fora. Isso, na verdade, permeia os bancos da nossa igreja e nos faz considerar os outros, e nos faz não considerar os outros superiores a nós mesmos, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses. Na verdade, eu considero a mim mesmo, a minha pátria terrena, os meus valores nacionais, os meus costumes acima de todos. E a criação, e isso gera uma criação de novas marcas que excluem. Como discípulos de Jesus, nós precisamos voltar a colocar os nossos olhos, os nossos corações e os nossos pés para fora. Nós precisamos entender que o chamado para nós é para irmos a Samaria até os confins da terra. É para irmos para os que são de fora. E que sim, talvez não tenham os mesmos princípios e valores com os que são de dentro. É claro, o que você espera de alguém que não conhece Cristo? Mas, na verdade, o chamado é para irmos e anunciarmos que há verdadeira liberdade, que há transformação e que há restauração. Se a missão de Deus chega aos confins da terra, queridos, a nossa missão também deve chegar aos confins da terra. A nossa missão não é para dentro, a nossa missão é para fora. Mas que missão é essa? Qual é a relação da missão de Deus com os confins da terra? Por que Ele nos chama a testemunhar por todo o mundo? Para responder essas perguntas, nós precisamos dar uns passos atrás. A missão da igreja não começa em Atos. Para entendermos a missão da igreja, precisamos entender o que Deus está fazendo ao longo de toda a Escritura por meio do seu povo. Precisamos entender qual é a missão de Deus. Precisamos entender qual é o chamado para Deus e qual é o envio que Ele faz ao seu povo. E nós entenderemos então essas três coisas ao longo dessa mensagem. A missão de Deus, o chamado para Deus e o envio por Deus. E faremos isso a partir de um panorama da trajetória da Escritura.
Quero que você pense nessas três coisas, de fato, como uma jornada, que começa no ponto A e termina no ponto B. A gente vai chamar o ponto A de início e o ponto B a gente vai chamar de consumação. O que Deus está fazendo entre o ponto A e o ponto B, entre o início e a consumação, entre o princípio e o fim dos tempos e a eternidade. Christopher Wright diz: a Bíblia apresenta a história da missão de Deus por meio do povo de Deus, no envolvimento deste com o mundo de Deus e em prol de toda a criação de Deus. Que missão é essa? Qual é a missão de Deus? Conhecer a missão de Deus é fundamental para conhecermos a nossa missão como igreja. Afinal de contas, se Ele é o nosso Pai, nós queremos fazer o que Ele faz. Nós queremos não cumprir a nossa vontade, mas cumprir a vontade dEle. A Helena, minha filha, está numa fase interessante. Ela acabou de fazer 2 anos e ela quer fazer tudo o que a gente faz. Então, a gente está lavando a louça, ela está lá do lado, bota um banquinho, sobe no banquinho, sobe na cadeirinha dela, e ela pega uma buchinha e ela lava a louça. Não lava, né? Assim, não fica um negócio, tal. Sim. Mas também acho que a missão que a gente faz nem sempre fica assim também. Mas ela brinca com sabão, ela bagunça as coisas ali e tal, mas ela tem um desejo sincero e genuíno de fazer o que a gente está fazendo. Esse deve ser o nosso desejo. Se nós olhamos para Deus e entendemos que Deus está em uma missão, nós queremos, como sua igreja, participar da sua missão, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele. Mas para entender isso, vamos voltar ao livro de Gênesis. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vemos uma história que segue uma decadência. Nós vemos Deus criar todas as coisas de forma boa, perfeita. Na criação de Deus, a ordem, a harmonia, a beleza. E Deus olha para a sua criação e diz que ela é boa. E Deus abençoa a sua criação. Deus cria então a humanidade, segundo a sua imagem e semelhança, para representarem a Deus e para reinarem com Deus, de acordo com a sua vontade. Deus abençoa a humanidade, diz que é muito boa. A palavra bênção se refere à possibilidade de gerar vida. Quando Deus cria, Deus abençoa os animais, Deus abençoa os seres humanos, como a possibilidade de haver vida. Mas há um problema aqui. A boa marca de Deus na criação, a sua bênção de Deus, ou a bênção de Deus na criação, é pervertida pelo pecado. O pecado corrompe todas as coisas. A humanidade se rebela contra Deus, decidindo fazer as próprias escolhas, decidindo adorar os próprios deuses, decidindo, então, tomar as próprias decisões e se afasta de Deus. Na verdade, a humanidade passa, então, a declarar a independência de Deus naquilo que está fazendo. E o pecado, então, entra no mundo permeando e contaminando tudo, afastando a boa criação de Deus da sua bênção, da vida plena e conduzindo à morte. O mundo, então, é submetido à iniquidade e à corrupção gerada pelo pecado quando a humanidade declara a independência de Deus, quando a humanidade despreza a Deus. Por conta da santidade de Deus, Deus não pode conviver, Deus não pode coabitar com um coração tão impuro e pecador como o da humanidade quando declara a independência de Deus, quando o despreza. E por isso nós nos afastamos. E por isso nós decidimos, então, reinar sem Ele. Na verdade, decidimos tomar o seu lugar. O orgulho e o egoísmo passam, então, a ser o padrão que rege os relacionamentos. Passa a ser o padrão que rege a vida na terra. A formação de um reino para si, custe o que custar, doa a quem doer. E nós vemos essa progressão do mal, do pecado, do capítulo 3 ao capítulo 11. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 6, versículo 5, dizer: o Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. No capítulo 11, nós vemos essa corrupção da humanidade chegar a um ápice preocupante quando diz: depois disseram, venham,
vamos construir para nós uma cidade com uma torre, que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. A humanidade, então, dá voz à tentação que diz, se vocês fizerem, serão como deuses. O desejo da humanidade, então, é exaltar o próprio nome de forma egoísta e ocupar o lugar de Deus. Decidir por si mesmo o bom e mal. Mas, a despeito da transgressão da humanidade, a despeito do pecado tão presente, Deus continua comprometido em manifestar o seu reino e fazer a sua vontade. E quando passamos do capítulo 11 ao capítulo 12, logo nos primeiros versículos, nós encontramos a evidência da missão de Deus de restaurar todas as coisas. Gênesis capítulo 12 diz assim, em versículo 1, Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus chama um homem e o abençoa, e diz que dele formaria um povo que seria abençoado, e então esse povo seria usado para abençoar todos os povos da terra. A palavra bênção retorna para a narrativa bíblica. E aquilo que havia sido manchado, marcado pelo pecado e pela corrupção da humanidade, estava agora iniciando uma restauração. Estava sendo construído um caminho para abençoar toda a criação. Christopher Wright fala sobre esse início de um plano de restauração em Gênesis 12, dizendo assim, o objetivo último de Deus é a redenção de toda a criação dos efeitos devastadores do pecado e do mal. A missão divina é restaurar a criação e todas as nações da humanidade, devolvendo-as ao estado de bênção que aparece de forma tão dominante na narrativa da criação. A missão de Deus é restaurar a sua criação. Nós vemos isso quando ele diz que por meio daquele povo que estava sendo formado, ele abençoaria todas as nações da terra. Desde o princípio, Deus está fazendo novas todas as coisas, corrompidas pelo pecado, marcadas pela transgressão. Deus está comprometido em restaurar a sua criação, boa e perfeita. O ápice dessa restauração é Jesus Cristo. Aquilo que havia sido anunciado em Abraão, a bênção que alcançaria todas as nações na terra, ganha o seu ápice em Cristo Jesus. É Cristo Jesus que está fazendo novas todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Nós, em Cristo Jesus, encontramos um Deus que está transformando todas as coisas, que está fazendo coisas novas. E haverá um dia que essa restauração será plenamente consumada. Aquilo que se iniciou em Cristo, uma consumação iniciada em Cristo Jesus, será plenamente consumada na sua segunda vinda. Nós vemos o apóstolo João olhar para o fim dos tempos e enxergar em Apocalipse capítulo 21, novos céus e nova terra. Diz assim, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ou será o Deus deles. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas já passaram. Aleluia, aleluia. Deus está fazendo novas todas as coisas. Essa é a missão de Deus. Deus está em missão, restaurando todas as coisas. Isso que começou lá atrás, no ponto A, no início,
será definitivamente consumado quando Cristo voltar. E nesse período vemos Deus em Cristo Jesus operando uma restauração, redimindo. Deus está ativo no mundo, queridos, e Deus está ativo trabalhando para redimir e restaurar toda a criação. Agora, como é que ele cumpre a sua missão? Como é que ele faz isso? Como é que é esse processo de restauração? Como ele escolhe fazer e qual é o nosso papel nisso? Voltemos ao pecado, à transgressão. O que foi a transgressão? A transgressão foi quando a humanidade se afastou de Deus, quando ela decidiu fazer a própria vontade, quando ela decidiu desprezar a vontade de Deus e construir um reino para si. A partir disso, as suas próprias ambições egoístas se tornaram o seu norte, tomando o lugar de Deus. E por conta disso, nós nos afastamos. Qual seria, então, o caminho da restauração? Porque se a perversão da criação acontece a partir da ruptura do relacionamento com Deus, e por conta dessa ruptura do relacionamento com Deus, uma perversão de todas as outras relações sociais, com a criação, consigo mesmo, o caminho para a restauração só poderia passar pela reconciliação. Como é que a restauração, então, é operada? A restauração é operada a partir da reconciliação, da restauração do relacionamento com Deus. O chamado de Deus a Abraão é, antes de tudo, um chamado para um relacionamento com Ele. Na missão de Deus, há um chamado de Deus. Há um chamado para o relacionamento com Deus e para, a partir desse relacionamento, então, ser usado na sua missão. Por isso que a missão de Deus e o chamado para Deus caminham juntos. O chamado de Deus evidencia o início da restauração de todas as coisas, que só pode ser operada a partir da reconciliação, da restauração do relacionamento com Ele. Pois foi isso que foi corrompido na queda. Foi isso que foi danificado. O problema da queda começou quando eu me afastei de Deus, quando nós nos afastamos de Deus. É exatamente por isso que a reconciliação é o fundamento da restauração de todas as coisas. Não há restauração sem reconciliação. Sem reconciliação, a missão é impossível. Afinal de contas, como é que nós conheceremos a vontade de Deus? Isso não significa que Deus não pode fazer, queridos. Deus faz. E glória a Deus, Ele continua operando no mundo por meio da sua graça comum. Glória a Deus, Ele continua fazendo a sua vontade. A grande questão é que como nós participaremos da sua missão sem conhecermos a Deus e nos relacionarmos com Ele, sem rendermos o nosso coração a Ele e a partir da sua vontade, a partir da sua revelação, caminharmos com Ele no cumprimento da sua missão. Porque se a missão é dele, precisamos nos relacionar com Ele para saber o que fazer. Nós vemos um chamado, então, de Deus para um relacionamento com Ele, e esse foi o chamado a Abraão. Ao chamar Abraão, Deus estabelece um caminho para a reconciliação, a fé. E nós não vamos passar por todas as interações de Deus com Abraão, mas há uma marca nessas interações, é um chamado para abrir mão da própria vontade, do próprio desejo e depositar a sua confiança, a sua esperança ou a sua fé em Deus. Nós vemos isso logo no início. Ele diz, deixa a tua terra, deixa teus parentes, deixa a tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Há um chamado de fé. Nós vemos Deus fazer uma aliança com Abraão, que é a iniciativa de Deus a partir da fé que Abraão teve nele. Nós vemos Deus prometer uma descendência a Abraão, e essa descendência era impossível. Abraão era velho, sua esposa era estéril. Não faria sentido. Mas Deus diz para Abraão crer. E ao crer, ao depositar a sua fé, isso lhe foi creditado como justiça. Essa fé é o caminho da reconciliação entre Deus e a humanidade. Mas a fé em quem, queridos? A fé em quem? Que fé é essa que reconcilia? Para Abraão, a fé na promessa de Deus, na descendência que viria, no Messias que viria da sua descendência. Para nós, a fé no Messias que já veio. Jesus é a descendência prometida de Abraão. Jesus é
em quem Abraão teve fé antes de vê-lo. Jesus é aquele em quem nós depositamos a nossa fé. Nós cremos em Jesus como um Messias, o Cristo, enviado por Deus para pagar pelos nossos pecados, para morrer na cruz em nosso lugar e nos reconciliar com Deus, eliminando a separação que havia entre nós e Deus. Colossenses capítulo 1 diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Agora esse povo redimido e reconciliado com Deus, que antes estava afastado, mas agora está próximo, que antes estava morto, mas agora vive em Cristo Jesus, é chamado para participar da missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Abençoar todos os povos da terra. Deus estava chamando um povo para si, para ser o seu canal de bênção. Deus estava chamando um povo para si, o abençoando, para que ele fosse usado na restauração de todas as coisas. Esse era um chamado que em si restaurava aquilo que foi rompido, restaurava o propósito original da humanidade, abençoar, cuidar, de acordo com a vontade de Deus. Deus estava estabelecendo, então, uma visão missionária para a descendência de Abraão. Eles deveriam olhar para além de si mesmos. Eles deveriam, então, abençoar todas as famílias da terra, porque foram abençoados por Deus. Esse era o chamado. Eles seriam abençoados para abençoar. Por isso, o chamado de Deus e a formação do povo é parte da sua missão. A partir de um relacionamento com Ele, esse povo é enviado para abençoar. Mas para abençoar quem? Todos os povos da terra. É só assim que a missão de Deus alcançará êxito. A missão de Deus alcançará os confins da terra por meio de todos os povos da terra. À medida que todos os povos da terra são alcançados, então há, a partir dessa reconciliação, restauração de todas as coisas. Essa era a ideia de Deus desde o início. Esse também foi o chamado para o povo de Israel. Nós vemos isso em Isaías capítulo 42, ele diz: eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você uma aliança para o povo e uma luz para os gentios. E ainda que Israel não tenha cumprido o seu papel, o seu chamado para abençoar todas as nações, para ser luz para as nações, esse era o chamado, ou essa era a promessa que seria cumprida no Messias, no Cristo que viria, no Messias prometido. Zacarias, capítulo 2, sobre esse Messias que viria, diz: cante e alegre-se, ó filha de Sião, porque estou chegando e habitarei em seu meio, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão o meu povo, então habitarei no seu meio, e você saberá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. Quando Jesus vem ao mundo, a promessa de Deus de incluir um povo diverso, de abençoar todas as nações na terra, de reconciliar um povo diverso com Deus, começa a ser consumado. É isso que Simeão declara com alegria, cantando, ao ver o Cristo recém-nascido. Ele diz: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir-me em paz, pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Nós vemos Jesus demonstrar que o envio, que o chamado é para todas as nações, quando ele mesmo diz, no capítulo 10 do Evangelho de João: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz,
e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus evidencia por sua obra e pelo seu ministério que o chamado é para um povo diverso, até os confins da terra. Há ovelhas que não são desse aprisco. Mas na mesma fala de Jesus, nós encontramos agora um marcador identitário do povo de Deus. Esse povo não era um povo de exclusividade étnica, não era um povo caracterizado apenas pelas mesmas práticas e costumes relacionadas à nação, ao local em que estavam, mas era um povo que ouvia a voz do bom pastor, que ouvia e seguia o bom pastor. Há um novo distintivo do povo de Deus. Esse distintivo é a fé e a submissão ao pastor. Queridos, missão e chamado são indissociáveis. Se entendemos que a missão de Deus é reunir para si um povo de toda língua, toda nação, toda tribo, o nosso chamado para o relacionamento com Ele também envolve um povo de toda língua, toda nação e toda tribo. Michael Gorin e Craig Bartholomew dizem: o povo de Deus assume uma forma multiétnica e multicultural, à medida que é enviado a todo mundo, aos confins da terra, para encarnar a narrativa de Deus por meio de todas as culturas distintas da humanidade. Exatamente por isso que a diversidade do povo de Deus reflete a missão de Deus de abençoar todos os povos da terra. A missão de Deus move o seu povo na direção dos que são diferentes. Essa é a sua vontade. A missão de Deus move a igreja na direção dos que são de fora, na direção dos que estão em outros lugares. Christopher Wright diz: missão não é uma das tarefas que a igreja realiza, é a própria razão por que a igreja existe. Não se trata pura e simplesmente de Deus ter uma missão para a igreja no mundo. Antes, Deus fez uma igreja para levar a cabo a missão dele no mundo. A missão cristã, portanto, é a participação convicta e obediente da igreja na missão de Deus de abençoar as nações e redimir a criação. Qual é a missão de Deus? Abençoar as nações e redimir a criação. Qual é a missão da igreja? Abençoar as nações e redimir a criação. A missão da igreja deriva diretamente da missão de Deus, porque essa é a razão de existir da igreja. Nós não fomos chamados para vivermos em nossas bolhas cristãs, abençoadas por Deus, desfrutando de conforto, paz e segurança. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é a realidade do povo que desfruta de relacionamento com Deus. Mas não fomos chamados para fechar as portas e nos esconder, preservando a nossa cultura cristã. Fomos chamados para entender que aquele que nos preserva, aquele que nos protege, é o Senhor que governa todas as coisas e é o mesmo que nos envia. É o mesmo que nos envia para proclamar o seu reinado em todas as nações, para alcançar aqueles que ainda não fazem parte, até que todas as nações da terra sejam abençoadas. A missão cristã é a participação convicta e obediente da igreja na missão de Deus. Essa é a nossa missão. Não há uma parte da igreja dedicada à missão. Toda a igreja está envolvida na missão de Deus. Eu e você. A missão de Deus, então, de abençoar todas as famílias na terra, ecoa uma eternidade gloriosa. Esse é o retrato da eternidade que vemos em João. João, no capítulo 7 de Apocalipse, diz: depois disso olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira na mão. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E se essa é a missão, reunir gente de todo povo, toda língua, toda tribo e toda nação, se essa é a missão de Deus, essa é a minha e a sua missão. Essa é a missão da igreja. Nossas portas precisam estar abertas. Nós precisamos olhar para fora.
Porque ao nos chamar para Deus, Ele mesmo nos envia. Eu quero concluir olhando para um Deus que envia. Nós somos enviados por Deus. Assim como Deus enviou Abraão, você vai deixar a tua terra, deixar os teus parentes, deixar a tua casa e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Então você será bênção para todas as famílias da terra. Deus continua enviando. Faz parte da natureza de Deus. Olha o que o pastor Tim Keller fala sobre essa natureza. Ele diz assim: o Deus bíblico é por natureza um Deus missionário. O Pai envia o Filho. O Filho envia o Espírito e seus discípulos ao mundo. Dessa forma, a igreja inteira está em missão. Todo cristão está em missão. O cristão não é um consumidor espiritual que vem preencher necessidades emocionais e depois volta para casa. Se Deus é um Deus que é, por natureza, missionário, é um Deus que envia, nós somos, por natureza, missionais. É em Jesus que nós encontramos a grandiosa natureza missionária de Deus, que ela se torna mais evidente. Um dos versículos mais conhecidos da Escritura, em João, capítulo 3, versículo 16, nós lemos que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus, por amor, enviou o seu Filho para nos salvar, para morrer na cruz, pagando os nossos pecados. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e a pergunta muitas vezes surge assim: Felipe, qual é o limite? Qual é o limite do ID? Qual é o limite da entrega? Qual é o limite do esforço para proclamar Cristo para aqueles que estão distantes? Nós encontramos o limite aqui. O limite é a cruz. O limite é o que vemos Cristo fazer, entregar a sua própria vida por amor para nos salvar. Por amor, movido por amor, Deus envia Jesus para nos salvar. Por tanto amor por sua criação, seu Filho unigênito morre na cruz pelas nossas transgressões. Mas também, movido por amor, Jesus envia o seu Espírito. João, no capítulo 14, Jesus diz: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Queridos, movido por amor, Jesus envia o Espírito Santo de Deus para estar conosco, para nos dar comunhão com Ele, para nos revelar a verdade dEle. Ele envia o seu Espírito para nos capacitar, para nos consolar, para nos encorajar. Movido por amor, Cristo envia o seu Espírito para nos capacitar na missão que Deus tem para nós. Mas não são apenas Deus e Jesus que enviam, o Espírito Santo também nos envia. Na verdade, movidos por amor, Deus, Jesus e o Espírito Santo enviam a sua igreja, nos enviam. Marcos capítulo 16, no finalzinho, versículo 15, Jesus diz: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. Nós lemos no final de João, do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus, Deus e o Espírito Santo enviam a sua igreja para abençoar todas as nações na terra, movidos por amor. E se a igreja é enviada para proclamar a vitória de Cristo, o evangelho da salvação, por que tantas vezes nos fechamos em nossa própria bolha, excluindo aqueles que são de fora? Michael Gorin e Craig Bartholomew dizem sobre isso: um dia Jesus voltará
e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Criador, Redentor e Senhor. Mas até aquele dia culminante, a igreja se ocupa com a obra do Espírito de tornar conhecidas as boas novas do que Deus fez em Jesus pelo mundo. O Evangelho é verdade pública. É a mensagem de Deus sobre como Ele está operando para restaurar o seu mundo e a totalidade da vida humana. Como igreja, somos enviados para proclamar o reino de Deus para aqueles que estão distantes, até os confins da terra. A igreja é enviada a um mundo cheio de caos, confuso, afastado de Deus, cheio de pessoas mortas, porque se somos cristãos, cremos que, na verdade, distantes de Deus, estamos mortos, vazios, perdidos em nossos próprios desejos, escravos das nossas próprias vontades. E nesse mundo caído e morto, a igreja é enviada para proclamar libertação daqueles que estão presos, restauração da vista àqueles que estão cegos, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o início da restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. Ela é enviada aos que estão perdidos, ela é enviada aos que não conhecem, e é enviada até os confins da terra, por um Deus que está em missão, movido por amor, para anunciar um reino que está aberto, um reino que não é meu ou seu, um reino que não é exclusivo do nosso grupo. Um reino que não é exclusivo da nossa nacionalidade. Um reino que, na verdade, é para gente de toda tribo, toda nação, toda língua. Nós precisamos nos mover em amor por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque se Ele está se movendo em amor, enviando em amor, o que será de nós se não fazermos a sua missão, se não fizermos a sua missão? Há alguns dados do Joshua Project, uma organização, uma instituição cristã que olha para essas missões globais. E eu queria olhar para esses dados com vocês. Nós temos uma população mundial de 8 bilhões e 77 milhões, um pouco mais do que isso. 8 bilhões, 77 milhões, 648 mil pessoas. Essa é a estimativa da população mundial. Vocês sabem qual é a população não alcançada pelo Evangelho? Não alcançado pelo Evangelho significa que o Evangelho não chegou lá. Essas pessoas nunca ouviram falar que existe um Cristo, que existe um Messias, que existe alguém que morreu por elas, para que elas tenham vida. De que, na verdade, o mundo tem um rei, que as trevas e a morte não governam mais. 3 bilhões, 434 milhões, 828 pessoas, 828 mil pessoas, nunca ouviram do Evangelho de Cristo Jesus. Mais de 3 bilhões de pessoas nunca foram alcançadas pela pregação do Evangelho. Isso dá 42,5% da população mundial. 42,5% da população mundial nunca ouviu a verdade pública de que o mundo tem um rei e que no reinado dele há vida ao invés de morte. A população sem contato com nenhuma forma de cristianismo, com nada, com nenhum grupo cristão, é de 1 bilhão 850 milhões de pessoas. Quase 2 bilhões de pessoas não têm contato com nenhuma forma de cristianismo, com nenhum grupo cristão. Agora, é claro, a gente pensa na igreja que envia missionários, para proclamarem um reino. A proporção de missionários enviados para países que nunca ouviram falar do Evangelho, para regiões que nunca ouviram falar do Evangelho, em comparação com aqueles que são enviados para regiões já alcançadas, é de 1 para 30. A cada 30 missionários enviados pela igreja, apenas um é enviado para um povo não alcançado. Todos os outros 29 são enviados para povos alcançados, que precisam de Cristo, é claro.
Mas apenas um é enviado para povos não alcançados. Quero dar um panorama de algumas regiões. A Ásia Central, que é formada ali pelo Afeganistão, Armênia, Irã, Turquia, tem 96,8% da sua população não alcançada pelo Evangelho. 96% da população nunca ouviu falar que há salvação em Cristo Jesus, que há esperança e vida em Cristo Jesus. No sul da Ásia, formado pela Índia, pelos países que estão ao redor, 95% da população nunca ouviu falar do Evangelho. No sudeste da Ásia, formado ali pela Indonésia, Malásia, Tailândia, Singapura, 51,9% da população é não alcançada pelo Evangelho. No norte da África, Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, 68,2% da população nunca ouviu falar que há vida disponível em Jesus. No centro-oeste da África, 30,8%. No nordeste da África, 18%. Agora, queridos, o que esses dados geram no seu coração? O que esses dados geram na nossa igreja? Mais uma vez, se somos cristãos, entendemos que longe de Cristo estamos mortos. Nós estamos falando em um mundo de 8 bilhões de pessoas, 3 bilhões e 400 milhões de pessoas mortas sem Cristo Jesus. Presas na escravidão dos seus desejos, dos seus pecados, distantes de um Deus que dá vida. O único caminho para a vida é Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se a missão de Deus é alcançar todas as nações da terra, o que esses dados geram no nosso coração? Porque se por amor Deus enviou Cristo Jesus para morrer no meu e no seu lugar, como nós podemos não ser enviados por amor a essas pessoas? Porque Deus as ama. Deus as ama. Nós amamos? Nós as amamos? Se fomos chamados para Deus, também somos enviados por Ele para abençoar todas as famílias da terra. A missão de Deus, progressivamente revelada ao longo do Antigo Testamento, atinge o seu ápice na cruz do Calvário e na sepultura vazia. Cristo Jesus é onde o vislumbre da reconciliação e da restauração ganha substância, ganha força. Quando Cristo Jesus morre e ressuscita, Ele declara a vitória sobre o reino das trevas. Cristo estabelece o seu reinado e a morte já não tem a palavra final. Aleluia. Esse é o nosso anúncio. São 3 bilhões 400 mil pessoas que não ouviram que Cristo reina. Agora a missão de Deus é proclamar não mais na expectativa futura, mas naquele que já veio. Não mais numa promessa de restauração, mas em uma restauração que já foi iniciada em Jesus. Numa eternidade que já foi inaugurada por Cristo. Essa é a base do nosso envio missionário. Mateus capítulo 28 diz: então Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão. A autoridade de Cristo, o senhorio de Cristo, o reinado de Cristo, é a base do nosso envio. E se fazemos parte desse reino, somos enviados, eu e você. Na missão de restaurar todas as coisas, você é chamado para Deus e enviado por Deus até os confins da terra. Com um único anúncio: Jesus Cristo venceu. Aleluia. Diante disso, eu quero te fazer 2 convites. O primeiro deles é vir para Cristo. Porque no chamado de Deus, ou em toda essa exposição da missão de Deus, tudo começa quando Ele nos chama para Ele. O pecado é a ruptura do relacionamento com Ele. Então,
A restauração se inicia no chamado de Deus para Ele, para um relacionamento vivo, real com Ele. Sem esse relacionamento, nada é possível. Sem uma vida próxima de Deus, sem participar do seu reino, ouvir a sua vontade, nada disso é possível. E esse chamado está aberto. O chamado está aberto a gente de toda língua, povo, nação, tribo. Não importa de onde você veio, não importa quantos anos você tem, qual é o seu grupo. Não importa, queridos, não importa qual a sua idade, qual o seu sexo, não importa nem seu partido político. Não importa qual grupo você faça parte. Não importa qual país, qual etnia. O reino de Deus está aberto para aqueles que se arrependem, para aqueles que olham para Cristo como o único caminho de salvação e têm um encontro genuíno com o Deus vivo, Jesus Cristo. Se rendem diante dele. O reino está aberto. E é o Espírito quem convida, venha. É o Espírito quem convence. Enviado por Deus por amor a você, é o Espírito quem convence, é Ele que abre os olhos. E o chamado hoje para você é que, se você tem ouvido esse convite, venha. Se arrependa dos seus pecados, se dobre diante de Cristo, reconheça o reinado dEle, reconheça o seu senhorio e passe a fazer parte de um reino de alegria, de misericórdia, de graça. Mas há um segundo convite, e aqui eu chamo convite para amenizar. Não é um convite. Porque se você faz parte desse reino, você precisa ir, queridos. Se nós fazemos parte desse reino, nós somos os que são usados por Deus para proclamar as boas novas. Se você já faz parte desse reino, olhar para 3 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus, precisa doer seu coração, moer seu coração em amor por eles. Mas quantas vezes nós nos acomodamos, sentamos nos nossos bancos? Quantas vezes, ao invés de derrubar os muros da inimizade, nós levantamos os muros e declaramos: eles não, eles sim. O envio para você é para ir a todas as nações da terra. Hoje nós celebraremos a ceia do Senhor. E a celebração da ceia do Senhor é exatamente a celebração da diversidade na igreja, unida em Cristo Jesus. A celebração da ceia do Senhor é a celebração daqueles que ouviram o chamado para Deus e o aceitaram. Participam da ceia aqueles que se renderam diante de Cristo, se arrependeram das suas transgressões e se reconciliaram com Deus em Jesus Cristo, fazendo parte desse novo corpo, desse novo povo. Celebrar a ceia é se alegrar e exultar na nova comunidade que Deus está formando, uma comunidade diversa, distinta, mas que celebra a unidade por meio do Espírito Santo, mas que na diversidade tem comunhão. Agora, como parte desse povo, celebramos juntos, comendo do pão e bebendo do cálice. Precisamos nos lembrar que isso também é um envio. Precisamos ansiar para que mais pessoas comam do pão e bebam do cálice, para que mais pessoas celebrem conosco comunhão e unidade. Se a eternidade será formada por um povo distinto, diverso, de toda tribo, todo povo, toda língua e toda nação, quando fazemos juntos aqui na igreja, carecas, cabeludos, jovens, mais velhos, experientes, homens, mulheres, desfrutamos da antessala da glória, desfrutamos daquilo que faremos um dia.
todos juntos em uma só voz, adorando o Rei, o Cordeiro que venceu. Um povo diverso, mas unido em Cristo, celebrando comunhão e aguardando a consumação, mas entendendo o chamado para ir e proclamar. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está comprometido a restaurar todas as coisas. Obrigado porque, a despeito do pecado e da transgressão, do nosso pecado e da nossa transgressão, da nossa rebeldia, do nosso desprezo pela sua vontade, do nosso apego às nossas vontades, aos nossos ídolos, das nossas ambições egoístas, a despeito do mal que nós causamos, o Senhor está comprometido a restaurar todas as coisas. E para que isso aconteça, o Senhor nos chama para si. O Senhor nos chama para um relacionamento contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, para nos reconciliar, o Senhor enviou seu único Filho, Jesus Cristo, o Verbo, por meio de quem todas as coisas foram feitas, para morrer numa cruz, para ser traspassado pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, perfurado por uma coroa de espinhos. Pai, aqueles cravos na mão de Cristo eram para nós, Senhor, mas movido por amor, o Senhor enviou Cristo para que tivéssemos vida, para que fôssemos perdoados, redimidos. Senhor, perdoa o nosso apego ao conforto, a nossa apatia. Senhor, perdoa a nossa indiferença com tantas pessoas que estão caminhando para a morte, que estão vivendo longe do Senhor, presas, Senhor, escravas dos pecados. Senhor, e nos guia, nos impulsiona, nos confronta, nos humilha se for necessário. Senhor, que ao comermos do pão e bebermos do cálice, ansiemos pela sua volta, anunciemos a sua volta, mas também assumamos, Pai, a missão de Deus no mundo. Caminhemos na direção da missão que Deus está fazendo aqui, Pai. Por favor, Pai, essa é a nossa oração. Nós precisamos do Senhor, nos rendemos diante do Senhor, nos arrependemos, Pai, e clamamos pela Tua presença mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.